Sabe, quando a gente fala em acessibilidade, o que geralmente vem à cabeça? Imagino que rampas, talvez elevadores, barras de apoio. Mas e se a acessibilidade de verdade for algo muito mais profundo do que só estrutura física? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa, porque, no fundo, não é só sobre seguir uma lista de regras, né? É sobre entender a experiência humana dentro de um espaço, em todas as suas formas. E essa história tem dois lados que são fundamentais. De um, a gente tem as normas técnicas, sabe aquele manual de instruções super preciso, detalhado? Do outro, a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A acessibilidade de verdade acontece exatamente na junção desses dois mundos. Para começar, vamos mergulhar na base de tudo, o mundo físico. E olha, a conversa aqui vai muito, mas muito além daquela rampa que a gente costuma ver na entrada de um prédio. No Brasil, esse é o documento-chave, a ABNT NBR 9050. Pensa nela como se fosse o grande manual de instruções oficial da acessibilidade no país. E o objetivo principal dela é garantir que o maior número possível de pessoas consiga usar os espaços de um jeito autônomo, independente e seguro. A palavra que realmente importa aqui é autonomia. Tá, mas como essa norma realmente transforma um espaço na prática? Bem, o primeiro princípio é criar um caminho. Uma jornada contínua, sabe? Sem interrupções. Vamos ver como isso funciona? Uma rota acessível, de acordo com a norma, é como se fosse um rio. Ela precisa fluir. Isso quer dizer que não pode ter obstáculo no meio do caminho. O piso tem que ser seguro, antiderrapante. Os corredores têm que ter larguras específicas. E, claro, tudo bem iluminado. Cada detalhezinho é pensado para garantir que o deslocamento seja fluido e seguro do começo ao fim do percurso. E olha, a precisão que a norma exige é uma coisa impressionante. Não é uma questão de achar que a inclinação está boa. Não, é matemática pura. A norma detalha exatamente o comprimento máximo e o número de trechos de uma rampa, tudo com base na inclinação. Cada detalhe é milimetricamente calculado. Então, o ponto crucial é esse. O que na planta baixa parece um mero detalhe técnico, na vida real tem um impacto humano gigantesco. Para quem usa uma cadeira de rodas ou tem mobilidade reduzida, 1 ou 2 graus a mais de inclinação podem simplesmente transformar um caminho numa barreira impossível de passar. Certo, a gente já viu como a norma guia o movimento através dos espaços. Agora, vamos mudar o foco para como ela projeta a interação com os elementos que estão dentro desses espaços. Coisas como portas, balcões e, claro, banheiros. O banheiro acessível é o exemplo perfeito da filosofia da norma. Cada item que a gente vê aqui não é um luxo, é uma ferramenta para a independência. A posição das barras, a altura da pia, o tipo de maçaneta, tudo é pensado para que tarefas do dia a dia possam ser feitas com segurança e dignidade, sem precisar da ajuda de ninguém. E isso ilustra o ponto principal de um jeito brilhante. Por trás de cada centímetro, de cada especificação técnica, o objetivo final é devolver a autonomia. São as medidas que permitem que uma pessoa participe plenamente da vida em sociedade. Até agora, a gente falou de barreiras que podemos ver, que podemos tocar, mas a acessibilidade não para por aí não. Vamos entrar agora num campo onde os desafios são muitas vezes completamente invisíveis. Essa pergunta muda toda a nossa perspectiva, né? Ela nos força a olhar para além da estrutura física e a começar a pensar na experiência sensorial de um ambiente. Para muita gente no espectro autista, por exemplo, o problema não é a falta de informação sensorial, mas o excesso. O cérebro tem dificuldade em filtrar os estímulos, e o resultado é uma sobrecarga. Um ambiente que para a maioria de nós é super normal, para elas pode ser percebido como caótico, esmagador. Então, como é que se projeta para essa realidade? Vamos pegar um exemplo bem concreto: a iluminação. Ela pode ser tanto uma ferramenta poderosa de conforto quanto uma fonte de muito estresse e ansiedade. E aqui a gente tem algumas soluções bem práticas. Para criar esse conforto sensorial, a preferência é por uma luz mais homogênea, mais suave, em vez de um contraste muito forte. Uma luz indireta é bem melhor do que fontes que ficam piscando, sabe, como algumas lâmpadas fluorescentes. Cores mais quentes tendem a acalmar, e ter um sistema para controlar a intensidade da luz, nossa, faz toda a diferença. O princípio por trás disso tudo, então, é a simplificação. O design aqui não quer impressionar, quer acalmar. A ideia é remover todo o ruído sensorial para que a pessoa consiga se concentrar, se sentir segura e interagir com o espaço de um jeito positivo.
E tudo isso nos traz de volta para o começo da nossa conversa. A gente viu um mundo das regras e um mundo das sensações. A verdadeira acessibilidade acontece quando esses dois mundos finalmente se encontram. Essa é a grande lição. A NBR 9050 nos dá as ferramentas, os manuais, o como construir um mundo que seja fisicamente acessível. Mas é a empatia, é a compreensão da experiência sensorial e emocional de cada pessoa que nos dá o porquê. É o que nos motiva a ir além do mínimo obrigatório e criar espaços que não são apenas utilizáveis, mas que são de fato acolhedores para todo mundo. E para fechar, essa citação do Carl Jung resume tudo perfeitamente. No final das contas, projetar para a acessibilidade não é só uma disciplina técnica, é um ato de profunda conexão humana. E a pergunta que fica é: como é que a gente pode, nos nossos próprios espaços, aplicar tanto as regras quanto a empatia para construir um mundo que seja de verdade para todos?